Bom dia a todos, né? A todos e a todas. É com enorme prazer que inicio mais uma aula com vocês, né? Pensava que a nossa aula hoje ia ser presencial. Eu imaginava que ia ser presencial, mas acabou sendo remota ainda, né? O governo do estado, no fim de semana mudou de ideia. E eu sou bem sincero, continuem de olho aí nos noticiários, que eu acredito que o governo do estado pode voltar atrás devido às festividades da Semana Santa que se passou, né? E, infelizmente, a pandemia ela só tem tendência a crescer. O nosso estado não tem como diminuir, nem está em queda, a pandemia está lá em cima, está no topo, né? Então está num pico ainda bem maior do que o pico do ano passado. Então tem uma tendência muito grande de crescer, né? Então possa ser que eles mudem de ideia rapidamente, né? Mas estamos aqui para isso. Qualquer coisa que se preparar, estamos preparados para tudo. Nossas aulas estão aqui e a gente continua aí. Graças a Deus, consegui trocar a danada da webcam, né? E agora vocês estão podendo me ver aí numa boa, né? Então, consegui ajeitar a webcam nesse fim de semana, nesse feriadão. Deu para chegar e fazer funcionar. Pessoal, vi, né, as atividades de vocês, verifiquei lá, andei olhando lá a atividade que vocês enviaram, tudo certinho, né? Fiz as anotações, as correções, tudinho, e até cheguei a fazer um feedback para um dos alunos, né, um dos colegas de vocês, que infelizmente ele não tinha os instrumentos, né? E aí até ele foi engraçado que ele perguntou: professor, como é que o senhor sabe que eu não tenho os instrumentos, que eu não estou utilizando, né? Porque é aquela coisa, eu acho que se você comparar e tentar fazer o desenho pedido e solicitado numa folha de papel, sem os instrumentos, e fazer com os instrumentos, você vai ver que dá uma diferença muito grande. Então, se torna muito diferente a questão do desenho. Então, ele passa a ser bastante diferente, porque com os instrumentos você vai fazer bem certinho. Então, é fácil perceber esse processo, mas sem problema. Eu entendo que a dificuldade é grande, acabou que quando fomos usar os instrumentos, a pandemia assolou mais ainda, comércio fechou, aquela coisa toda, né? Até para conseguir os instrumentos deu trabalho, né? Eu digo por conta própria, meu compasso acabou quebrando e eu tive que comprar um outro compasso e o jeito foi esperar abrir as coisas para comprar o outro compasso também. Por quê? Da mesma forma que vocês estão fazendo as atividades aí, eu também estou fazendo as atividades que eu passo para vocês aqui, tá bom? Para quê? Para caso vocês precisem de alguma resolução, eu tenha um videozinho rápido ali daquele desenho, né? Claro que eu não tenho todos, porque raramente eu estou gravando assim em si, mas a atividade que eu passo para você eu também faço aqui do mesmo jeito, até servir como gabarito também, né, para vocês. Então peço que vocês treinem bastante essa parte de compasso, né, essa parte do treinamento, porque vocês vão sentir saudade disso. Quando vocês chegar na parte dos cálculos, vocês vão sentir saudade dessa parte que envolve o cálculo, né? Isso eu digo por experiência própria, tá bom? Porque quando você estiver lá no cálculo, vocês vão sentir saudade dessa parte de desenho. Vocês vão ver, eita, professor, como era tão bom a gente ter ficado só nos desenhozinhos, né? Então, para vocês não terem que sentir saudade, treinem bastante, utilizem bem dessas ferramentas, é importante para vocês. Tem uma grande importância sobre isso. Então, a aula de hoje, iremos construir bissetrizes, né? No capítulo seguinte, né, no tópico seguinte aí do livro de vocês, ele se refere à bissetriz e à mediatriz. Então, na aula de hoje, a gente vê a bissetriz, e na aula dessa próxima sexta, vocês têm prova não, né? Sexta-feira, confirma aí para mim. Né? Acho que não. Pronto, então Tem não, professor. na sexta-feira é a aula normal da gente, né? Porque antes só não estava tendo aula porque estava na prova, toda sexta era prova. Então, nessa sexta-feira, iremos nos encontrar, né, na nossa aulinha, e aí vocês vão ver a mediatriz. Então, na aula de hoje, vocês vão ver a bissetriz, e na aula da sexta, a mediatriz. Aí, quando for na sexta-feira, eu passo a atividade. Na aula de hoje, eu não vou passar a atividade sem bronca, que eu quero que vocês revisem bem, aprendam a fazer a bissetriz, porque para fazer a mediatriz tem relação similar. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho da bissetriz, né?
A bissetriz em si, deixa eu vir para o meu slide aqui. A bissetriz em si, ela é aquele segmento que divide o ângulo em duas partes iguais. Só que antes de ver a bissetriz, é bom a gente aprender uma coisinha, né? Que é copiar um ângulo. Então, eu tenho um ângulo já desenhado, como eu posso fazer uma cópia daquele ângulo, né? Vocês claramente, obviamente, vai dizer, professor, eu vou pegar o transferidor, vou tirar a medida do ângulo e vou desenhar aquele ângulo na atividade, né? Ou seja, eu vou desenhar o ângulo lá que eu quero copiar. Não, infelizmente não é com um transferidor. Né? A gente não faz uma cópia. Copiar o ângulo só pode ser feita, né? Que alguns chamam de duplicar ângulo, outros chamam de copiar e outros chamam de transportar. Então, quando eu quero fazer esse tipo de situação com ângulo, só posso fazer com compasso, tá bom? Então, só um compasso é que me permite fazer tal fato, tá bom? E aí, como é que seria aí esse transporte? Como é que seria essa ideia, né, em si? Vou mostrar aí o vídeo que eu gravei para vocês rapidinho. Então, como a gente pode duplicar um ângulo? Veja que a gente já tem um ângulo aqui desenhado, ó. O ângulo está desenhado aqui. Tá bom? Então, esse aqui é um ângulo desenhado. Aí eu vou traçar um segmento de reta aqui e vou querer copiar esse mesmo ângulo que está aqui, né? Para uma cópia desse ângulo. Aí como é que eu vou fazer esse ângulo? Deixa eu dar play aqui. Tá bom? Vê como eu faço. Bota a ponta seca no vértice, né? Desenho dois traçados no ângulo. Para quê? Para ter a medida do ângulo, a abertura do ângulo. Pega a reta ali, o segmento, faço o mesmo traçado, ó, só que dessa vez de forma circular. Agora, com a mesma abertura, ponta seca, boto de um lado e do outro ali, para poder pegar essa abertura direitinho. E com essa mesma abertura, eu boto na ponta e faço só um traçadozinho. Agora, com a régua, esse ponto que a gente está vendo aqui, ó, esse ponto aqui vai ser ligado à reta e eu fiz o transporte do ângulo. Oi, Thaís, pode falar. Ô, professor, eu vou no banheiro, então, se eu falar alguma coisa, eu não vou escutar. Beleza, pode ir. Ok? Então, vocês viram aí como foi o traçado, né? Então, vocês começaram a perceber aí como é que funcionava aí esse traçado em si do... Como é que diz? Do ângulo. Então, tem como a gente duplicar um ângulo, transportar um ângulo através desse processo. Professor, para que isso? Porque às vezes eu vou dizer, eu quero a bissetriz de tal ângulo. E aí o ângulo está totalmente diferente do convencional para a gente encontrar a bissetriz. Então, você vai poder transportar ele para outro local e você calcular a bissetriz dele de forma tranquila. Tá bom? Beleza, então vamos lá. Vamos ver aí esse conceito aí de bissetriz, né? Antes de chegar lá, lugar geométrico. Professor, o que danado é lugar geométrico? O que é um lugar geométrico? Okay? Então, o que é um lugar geométrico? Lugar geométrico é um conjunto de infinitos pontos, tá bom? Um conjunto de infinitos pontos em um plano que possui a mesma propriedade, tá bom? Então, que possui a mesma propriedade. Então, isso é um lugar geométrico, ok? Então, lugar geométrico é isso aí. Conjunto de pontos que possui a mesma propriedade. Aí, como seria? Eu vou dar um exemplo aqui de lugar geométrico. Vou dar um exemplo aqui. E aqui, ó, um retângulo cheio de pontos aí, é completo de pontos, então eu posso chamar de lugar geométrico, tá bom? Então temos também circunferência. Deixa eu apagar aí o meu retângulo aqui. Deixa eu apagar aqui o retângulo que eu fiz, mas temos ó, circunferência,
Temos a mediatriz, né? Que é um dos focos que a gente vai estudar na próxima aula. A mediatriz. Temos a bissetriz. Qual é a diferença? É que é um conjunto de infinitos pontos, porém eles vão ter a mesma propriedade, a mesma distância entre eles. Então, podemos ver como lugar geométrico um triângulo equilátero, por exemplo, que tem os lados iguais, ângulos iguais, tudo igual. Então, a gente pode ver dessa forma. Também temos aí a circunferência, você vê, ela tem sempre o mesmo raio, independente do ponto, né? Então, independente do ponto, ela tem o mesmo raio, retas paralelas, né? Só que o nosso foco vai ser nessas duas danadinhas aqui, bissetriz e mediatriz. Professor, e a circunferência? Vai ser o próximo capítulo, né? E aí, devagarinho, a gente vai vendo cada uma delas. Retas paralelas, a gente já viu anteriormente, foi o nosso assunto anterior, retas paralelas, perpendiculares, né? Foi o que a gente viu. Mas o nosso objetivo da aula de hoje e na aula de sexta-feira que vem vai ser bissetriz e mediatriz, tá bom? E aí a gente chega à nossa famosa bissetriz. Vamos ver aí o que define ela. A bissetriz é o conjunto dos infinitos pontos equidistantes das semi-retas que são lados de um ângulo. Parece até um trava-língua, né? Negócio difícil, até quando lê, acha difícil. Eu vou dizer no popular para você entender. Professor, o que é uma bissetriz? É um segmento que vai dividir o ângulo em partes iguais. Ó. Isso aqui é igual a isso aqui. São iguais, tá bom? Então, divide o ângulo em partes iguais. Se aqui for 30 graus, aqui também é 30. Oi, pode falar, Carl. Como é que eles vão ficar simétricos assim? Isso mesmo. Né? Então, veja que a gente tem essa simetria em si, aparecendo aí, e deixa essa igualdade. Onde é que a gente encontra muitas bissetrizes? Né? Já Cauã falou no termo de simetria. Então, a gente encontra em animais, na natureza, em você. Você sabia que vocês são simétricos? Existe um ponto, né, um eixo em si, de cada um da gente, que é diferente de tamanho e de distância. Cada um tem esse ponto específico. Né? Por isso que eu tenho o costume de afirmar, junto com outros matemáticos, de que Deus ele era exatamente matemático. Ele era, não, ele é, né, na verdade. Deus é um matemático puro, né, porque ele fez tudo milimetricamente, eu não vou dizer perfeito, né? Vamos dizer 100% perfeito, porque até ele fala que o ser humano não é 100% perfeito. Mas ele fez milimetricamente ideal, genial e simétrico. Para você ter ideia, o ser humano, existe um ponto chamado de ponto central do ser humano, ou centro de massa, vai depender da situação, e esse ponto é o seu umbigo. Tá bom? Cada um tem a distância do umbigo em relação aos pés e em relação à cabeça de forma diferente do outro colega. Mas por que isso? Para que o eixo de simetria fique confirmado para você, né? Não seja alterado. É tão tal que qualquer alteração, vamos imaginar, a pessoa sofreu um acidente, e na hora que ele sofreu um acidente, que o eixo de simetria é modificado, então, normalmente, a pessoa vai precisar utilizar de acessórios, né, para poder se locomover, como uma bengala ou uma... Esqueci agora o nomezinho, né, uma muleta, né? Então, uma muleta lá para a pessoa ter que andar, porque o eixo de simetria foi modificado. Vamos imaginar outra situação. Normalmente, quando vocês agora que estão prestes a chegar na pré-adolescência aí, né? Então, vamos imaginar que você olhou no espelho e viu uma espinha no seu rosto. Rapidamente você detecta essa espinha. E não é porque a espinha é feia ou algo do tipo, ou porque dói, não. É porque você viu algo diferente no seu rosto que está afetando a sua simetria. Para você ter ideia... Mas é feia também, professor. Não, é claro. Mas o porquê dela ser feia, a espinha ser feia, né? Porque ela está afetando o seu eixo de simetria. Porque Aristóteles deixou bem claro que a simetria
não é assimetria. Assim, ó. Assimetria, ela desenvolve o feio, né? Enquanto a simetria normal, sem o A na frente, desenvolve o belo. E nosso Deus maravilhoso, graças a Deus, com as suas belíssimas mãos, fez a gente nesse patamar aqui, 100% simétrico, né? Em todos os detalhes. É por isso que quando alguém modifica, eu vou dar um exemplo prático, né? Quando uma pessoa aí, esses famosos aí, começa a fazer plástica, mais plástica, e conserta ali, e muda lá, e vai para lá. Quando você olha, depois de tantas plásticas que tiveram, você olha assim, meu Deus do céu, o que é que aconteceu com essa pessoa? Né? Dá até aquela sensação de dizer, rapaz, eu acho que fulano ficou mais feio. Dá um exemplo, né? Já até morreu o Michael Jackson, por exemplo. Fez tanta plástica que ficava parecendo um fantasma. Tanta plástica no rosto, aquela coisa toda. Ao invés dele investir em plástica, era para ele ter investido na cura da doença que ele tinha. Né? A cura não se tem, mas no tratamento, mas quem sabe descobrir essa cura lá através do investimento. Mas por quê? Ele modificou o eixo de simetria. Eu acho que vocês já escutaram dos avós de vocês palavras do tipo, né? Não se mexe no que está quieto, não se deve mexer naquilo que Deus mandou. Então, se Deus mandou você desse jeito, é para ficar desse jeito. E os nossos avós sempre comentavam sobre isso, né? Em relação a essa ideia. Claro que eles não tinham conceito matemático, mas eles estavam se referindo a essa ideia de simetria, que tem essa ideia de bissetriz. Tá bom? Existe uma bissetriz no nosso corpo, né? Essa bissetriz é exatamente a linha que liga o umbigo à nossa cabeça e o umbigo aos pés. Então, esse eixo, né, central, né, e que alguns costumam comparar com a coluna vertebral, né, porque esse eixo é paralelo à coluna vertebral. E aí, esse eixo de simetria, se tiver tudo certinho, tudo nos conforme, aí dá a ideia de que a pessoa está belo, né? Outra dica também interessante, aí as meninas aí é que vão gostar, é em relação à atualização do eixo de simetria. Mesmo o seu rosto estando 100% simétrico, aquela coisa toda, então vamos dizer que seu rosto, como eu estava falando no começo, apareceu ali algumas espinhas, aquela coisa toda, aí você foi lá, tentou remover, ficou ali a cicatriz. Normalmente, para corrigir esse problema ali da espinha que apareceu no seu rosto, o que é que você vai utilizar? Acredito que seja alguma maquiagem, alguma coisa ali, para esconder ali a espinha, né, e você está ali maquiada. Em outras palavras, você está corrigindo aquele eixo que saiu do lugar, ou seja, foi para a assimetria, você está corrigindo para a simetria. E aí a maquiagem dá aquele efeito, né, de quando a pessoa olha, né, como a pessoa tá bonita. Como também existe pessoas que não sabem usar a maquiagem, usa de todo jeito e acaba modificando o eixo. Ao invés de ir para a simetria, permaneceu na simetria e ficou pior ainda. Né? Então, essa é a relação que se tem. E a nossa bissetriz, ela tem essa influência, tá bom? Então, pensem bastante nisso aí. Só estou dando exemplos aí do nosso cotidiano. Beleza? Aí, a bissetriz em si, ela pode ser construída apenas com o uso do compasso. A gente não pode construir bissetrizes com as réguas, tá bom? Com os esquadros, com o transferidor. É apenas com o uso do compasso. É difícil, professor? Não. Ou é 2 passos ou é 3 passos, se eu não me engano, você consegue. Como é que a gente vai fazer? Você vai pegar com a ponta seca no vértice, traça uma abertura. Então, deixa eu ver se eu trouxe um ângulo para cá. Acho que não. Deixa eu colocar aqui um ângulo. Ó, então vamos imaginar esse ângulo aqui. Bom, aqui está o vértice. Então, você vai pegar com a ponta seca, você vai colocar o compasso no vértice. Então, a ponta seca no vértice. Traçar uma abertura que toque nos 2 lados do ângulo. Então, traçar uma abertura que toca aqui nesses 2 lados. Aí você pode fazer esse traçado aí, trocando nesses 2 lados aí. Aí fez o traçado. Aí você vai para o passo final e faz, ó.
com essa mesma ponta seca em um desses pontos criados, porque o que é que aconteceu? A gente não fez isso? Esses dois pontos aqui foi criado, A e B. Então, 2 pontos foram criados. Então, a gente agora vai pegar, com esses 2 pontos, a gente vai pegar a ponta seca em um deles. Então, vamos dizer que a gente bota aqui no ponto B. E vai pegar o compasso e abrir um pouco maior que a metade. Então, vamos dizer que a gente abre até aqui, mais ou menos. Ó. Até aqui. Tá bom? Vou botar de amarelo aqui para não confundir a gente. Deixa eu colocar aqui. Então, você vai abrir um pouquinho da metade, não muito. Então, abre até aqui, mais ou menos, a abertura do compasso. E com essa abertura, você vai traçar um arco. Mais ou menos aqui. Aí você traça um arco com essa abertura. Depois, com essa mesma abertura, você vai virar a ponta seca para o ponto A e vai traçar outro arco, com essa mesma abertura. Quando você traçar, esses 2 arcos aqui eles vão se encontrar. Nesse ponto aqui, basta você ligar o vértice com esse ponto e você tem feito a sua bissetriz. Tá bom? Então, basta você ligar o vértice com esse ponto que você tem feito a sua bissetriz numa boa. Beleza? Então, veja, foi 2 passos. Né? Então, diferente das outras construções que normalmente a gente utiliza, né? Então, foi em 2 passinhos a gente fez. Eu trouxe um vídeo mostrando exatamente esses passos aí para vocês, que vocês também vão poder rever aí quando estiver fazendo as construções e as atividades no livro. Mas lembrando que eu só vou passar a atividade na sexta, para vocês fazerem no fim de semana, tá bom? Durante a semana você já tem muitas coisas aí para fazer. Vamos ver aí o vídeo. Deixa eu dar play no vídeo aí para a gente ver. Esse seria, eu trouxe 2 vídeos. O da forma 1 e o da forma 2. Vamos ver a primeira forma, que foi essa que eu mostrei a vocês. Em 2 passos, a gente construía. Pega a ponta seca, traça o arco para descobrir o ângulo. Os 2 pontos que surgiu, traça um arco para cima, com a mesma abertura, outro arco. Liga os 2 pontos, acabou-se, feita a bissetriz. Facinho, facinho. Pergunto a vocês, tem alguma dúvida aí sobre essa construção? Pronto, vou mostrar a forma 2, que seria da seguinte forma. Caso fosse dado a você um triângulo, né? Então, se caso fosse dado um triângulo, como é que você ia calcular as bissetrizes desse triângulo? Aí do mesmo jeito, tá bom? Você vai ver aí que é do mesmo jeito. A ponta seca, aí para descobrir o ângulo lá de lá, lá de cá. Agora com a abertura. Traça um pedacinho. Traça outro arco. Pronto. Liga agora os 2 pontos, está feita a bissetriz. Você começa a ver aí que é fácil, não é difícil fazer a bissetriz. Beleza? Professor, como é que eu aprendo isso aí? É o que eu recomendo você fazer sempre um treinamento. Pegar tudo isso que a gente está vendo aí, todos esses vídeos, né, essas videoaulas todinha, e refazer no seu papel, aí, no seu caderno. Então, nada melhor do que fazer esse treinamento e vocês vão ficar afiados quanto a isso. Tá bom? Garanto mesmo que vão ficar afiados. Beleza? Dúvidas? Ok, professor, nenhuma dúvida não. Tranquilo. Então, é só meter bronca, fazer esses exemplos, né, que eu estou passando para vocês. O do livro não precisa fazer agora, que na sexta-feira, quando a gente vê mediatriz, aí a gente trabalha com as questões do livro, tá bom? Então, ó, nossa aula... Então, Oi, pode falar, atividade, não. Não, nenhuma atividade. A única atividade que está pendente é aquela de paralelas. Quem não enviou para mim ainda, eu passei na Páscoa, né? De atividade paralela, não, retas perpendiculares.
Então, quem não enviou ainda, ela está disponível lá no nosso site. Você pode enviar ela ainda até sexta-feira, tá bom? Tá certo, professor. Beleza? Então, muito obrigado. Nossa aula vai ficando por aqui. Que Deus nos abençoe imensamente. Obrigado pela atenção e uma boa semana para vocês. Nos encontramos sexta. Tchau, professor. Tchau.